Curitiba se prepara para ganhar um novo e importante equipamento cultural, a Escola de Circo e Inovação Cênica. Um espaço moderno pensado para a formação profissional, criação artística e a revitalização do centro histórico, que deve transformar em um grande palco, Deve se transformar num grande palco de convivência, cultura e movimento. A inauguração prevista para o Natal, mas não desse ano, de 2026. A escola promete impulsionar a economia criativa, abrindo novas oportunidades para artistas da cidade e de fora dela. Para falar sobre esse projeto e o impacto que deve trazer para a nossa cidade, a gente recebe aqui no estúdio mais uma vez o presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Marino Galvão Júnior. Marino, bom dia, tudo bem? Bom dia, João. Prazer estar conversando com você e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Acho que foi semana passada que você esteve aqui, né? Umas 2 semanas, acredito eu. Daqui a pouco vai estar recebendo o 13º. Seria um prazer trabalhar em mídia, eu adoro. Sou formado em comunicação também, então... Tá explicado, muito bom. Ô Marino, que alegria. A gente trouxe aqui esse anúncio duplo ontem, até já dei um spoiler ali, falando que o Luiz Fernando Jamur esteve conosco, falando sobre a questão do trinário, uma obra importante do ponto de vista de infraestrutura, mas Curitiba também se destaca nesse aspecto cultural. E agora, recebendo então, vamos ter a primeira escola de circo e inovação cênica. Como foi esse projeto? Há quanto tempo vocês já tentavam tirar isso da gaveta ou do papel? Ou era uma ideia lá atrás e que, muito bacana agora, em questão de tempo, pouco tempo, a gente imagina, vai se tornar realidade? Olha, é um projeto já, de certa forma, antigo da Fundação Cultural, de dar para a área de circo, a área da linguagem do circo, um espaço dedicado, um espaço de referência. Todos nós conhecemos os equipamentos culturais da Fundação Cultural, acho que a gente até conversou um pouquinho sobre isso na entrevista passada, e os espaços culturais da Fundação, eles quase todos têm uma vocação, Então o Teatro Paiol é muito voltado para a MPB, o Conservatório de Música Popular para o ensino da música popular, a Capela Santa Maria para a música erudita, o Teatro Novelas Curitibanas para as artes cênicas, a Casa Hoffman para a área de dança. E o único equipamento que a gente tem na área de circo, que é da prefeitura, é o Circo da Cidade, que fica lá no Alto Boqueirão e faz um trabalho social importantíssimo. E também recebe diversos projetos de cursos e formação. Mas ele está muito descentralizado, ele cumpre um papel importante de descentralização, mas ele está afastado do centro. A ideia de você ter um equipamento de referência da linguagem circense no centro da cidade e de caráter formativo, porque estamos falando também de uma casa de espetáculo, mas ele mais do que isso, ele é um centro de formação, ele vai abrir a possibilidade dos artistas da cidade ou de fora da cidade poderem ter acesso a esses cursos que a Fundação Cultural pretende desenvolver e aprimoramento profissional. Então, a gente pretende estabelecer alguns convênios com centros de referência importantes nessa área. Já estamos conversando... Estamos conversando no presente momento, principalmente com o Consulado da França em São Paulo, porque ele mantém já uma relação forte com algumas escolas circenses francesas e a França tem uma tradição muito grande nisso, mas também com a Escola Nacional de Circo, com os entes nacionais aqui que fazem um trabalho sério nesse sentido. As companhias locais, a gente tem grupos de palhaçaria, grupos de trapezistas aqui, é muito forte essa linguagem na cidade, tem muito movimento de companhias particulares, de companhias privadas. Então a gente vai reunir todo esse pessoal a partir de uma ideia de desenvolver um projeto pedagógico, político-pedagógico para esse espaço e que ele venha realmente auxiliar nesse processo de recuperação do centro histórico da cidade. E ele vem isso que eu ia falar, ele vem justamente no momento em que o próprio centro histórico vive uma grande transformação, Então, de que forma a escola em si, enquanto instituição, enquanto estrutura, se integra a essa grande transformação da região? O centro tem sido uma pauta muito frequente do prefeito Eduardo Pimentel. Foram anunciados agora recentemente, inclusive, muitos incentivos fiscais para investimentos no centro, de retrofit, de requalificação de imóveis, algumas isenções tributárias, principalmente para quem vai desenvolver projetos de novos negócios na área central. E a área cultural não pode ficar de fora. Uma grande parte dos equipamentos culturais já estão no centro, A gente tem muitos deles ali localizados no centro, como a gente citou alguns aqui. É importante dizer que somente a Fundação Cultural administra quase 20 imóveis na região do Centro Histórico. Eu costumo dizer que o presidente da Fundação Cultural é também o administrador regional do setor histórico, porque ele tem ali, digamos, diversos imóveis que a gente acaba administrando. Isso traz segurança, traz circulação de pessoas, porque muitas dessas pessoas que trabalham nessas unidades circulam entre uma unidade e outra, Então isso mantém o Centro Histórico muito ativo. Então, de certa forma, esse novo equipamento vai colaborar, sim, nessa requalificação da região central. Ele fica localizado em frente ao Memorial de Curitiba, entre a sede da Fundação
Fundação Cultural, e a Casa Hoffman, que é um centro dedicado à área da dança. E logo mais abaixo a gente tem a Casa da Memória. A gente vai ter no Centro Histórico, inclusive, uma ocupação temporária durante as obras do Solar do Barão, que a gente falou também bastante aqui recentemente. A gente vai ter uma ocupação de um sobrado que tem histórico, que fica localizado ali no Centro Histórico, com a Gibiteca de Curitiba. Então a Gibiteca, que é um equipamento muito frequentado por jovens, por interessados no campo da ilustração, vai ocupar temporariamente o Largo da Ordem também. Além de 2 unidades que foram desapropriadas dentro daquela requalificação da Nestor de Castro, 2 unidades históricas onde a Fundação vai estar trazendo algumas ações lá do Solar do Barão. Então, parte do Solar do Barão vai estar vindo para o Centro Histórico. Então a gente vai ter um momento nos próximos 2 anos, João, de muita ocupação cultural no Centro Histórico. Isso é muito importante, né? Porque realmente cultura e história tem tudo a ver, né? Ô Marino, a gente tem inclusive a imagem, eu queria que você comentasse, porque a inteligência, enfim, projetos, não sei nem qual ferramenta foi utilizada, mas para quem está nos acompanhando aí pela live do YouTube, é possível observar a imagem que há essa projeção justamente de como deve ser a Escola de Circo e Inovação Cênica aqui de Curitiba. O que mais me ganhou foi esse vão suspenso e com projeções ali, ou a apresentação com esses panos, né, com os tecidos. Ficou de um charme tremendo, hein? A área técnica de planejamento da Fundação Cultural, um pouco antes da minha chegada lá na Fundação, desenvolveu junto ao IPUC o briefing, né? Passou para o IPUC esse briefing de que seria interessante que a escola tivesse também um olhar para a circulação externa, para quem está passeando pelo Largo da Ordem, para quem está na feirinha no domingo, ou mesmo na parte noturna ali, porque você tem ali um calçadão bastante largo. Então foi pensado que existisse essa espécie de grade, uma espécie de uma marquise, que a gente está chamando de janelas culturais, né? Então seriam janelas, sacadas, onde poderão haver apresentações tanto de trapézio quanto de acrobacia de tecido, como aquela ilustração mostra. Essa arte, muito bem produzida pela equipe lá da Fundação Cultural, a equipe de comunicação, exemplifica um pouco do como vai se dar essa obra. É uma obra relativamente simples, porque é uma edificação, digamos assim, não estamos recuperando um edifício histórico, né? Estamos construindo num terreno que já está praticamente pronto. Então a gente vai levantar essa estrutura dessa escola, que vai ter lá dentro auditórios, camarins, área para eventos, enfim. E essa parte externa, como você disse, que é o grande charme, vai ser o grande diferencial. Você imagina durante um festival de teatro, ou durante até mesmo um festival eventualmente de circo que vem acontecer na cidade, de palhaçaria, alguma coisa assim, a gente poder ter esse equipamento olhando para o Largo da Ordem e essas atividades acontecendo ali. Aí que entra um pouco essa questão da gente se conectar com o que de melhor tem nesse sentido no Brasil e no mundo, né? Então buscar referências da Escola Nacional de Circo, buscar referências de outros estados e de outras cidades que têm equipamentos parecidos, que têm política voltada para a área das artes cênicas, especificamente para a área de circo, e também alguma coisa internacional. Por isso que eu mencionei aqui a França como uma grande referência, mas a gente também tem referência da Itália, tem países que poderiam colaborar aí. Assim como a gente faz com a oficina de música, que eventualmente a gente traz um professor intercambista que fica um tempo, ministra uma oficina, então há a possibilidade de troca de informações, a gente pretende que esse centro se torne realmente um centro de excelência, que a gente traga realmente o que tem de melhor hoje para que a comunidade cultural desta área cresça, aprimore e desenvolva aí o seu trabalho com toda a qualidade possível. E aí como é que vai funcionar a dinâmica na prática? Vocês vão abrir algum tipo de processo seletivo? Como é que vai funcionar isso? Sim, a ideia é que a gente tenha, digamos, diversos oficineiros e pessoas que possam participar com a gente ministrando oficinas regulares. A gente tem hoje o edital de credenciamento da Fundação Cultural, então esse edital pode viabilizar a contratação de profissionais. A gente está estudando ainda qual será o melhor modelo, se serão contratações mais pontuais para desenvolver, por exemplo, um curso curto de 1-2 meses, ou uma oficina curta de uma semana, uma masterclass, ou se a gente vai ter uma programação um pouco mais regular, como a gente tem no Conservatório de Música, onde a pessoa entra, cursa lá 3 anos, então tem uma jornada um pouco mais longa. Então esse planejamento está sendo feito agora, a gente tem esse tempo agora para trabalhar nisso. É uma obra relativamente rápida, então a cidade vai ganhar de presente no Natal do ano que vem esse equipamento, e graças a uma parceria, preciso reconhecer, né, agradecer a quem é devido aí o mérito ao governador Ratinho Júnior, que colocou isso como um convênio. Então o prefeito Eduardo Pimentel fechou um convênio recentemente com o governador, onde entrou a obra do Trinário e a obra da Escola de Circo. E costurado ali pelo nosso secretário das cidades, o Guto Silva, e também com o apoio do Alexandre Cury da Assembleia Legislativa, foi possível viabilizar esse recurso. São cerca de 8,5 milhões que serão investidos, cerca de 7,2 milhões do governo do estado. Então, assim, uma parceria realmente, talvez até inédita na área cultural. Não me lembro recentemente de
de nenhum convênio entre essas esferas de governo para realizar a construção de um equipamento cultural. Então acho que a gente está vivendo um momento muito profícuo aí entre governo do estado e prefeitura que viabilizou esse grande projeto para a cidade. A Ana comentou, Marino, sobre essa questão do processo seletivo. A gente sabe que tem muitos estrangeiros que vêm para cá. Verdade. Bom, eu falo também das crianças. Aí é possível contemplar ou entender também como um eventual processo para que esse público seja atendido? Como olhar para o que eventualmente hoje acaba sendo um problema, né? A depender da forma como a gente traga o recorte, mas imaginar que a partir, eventualmente, do ano que vem, eles podem aproveitar essa vocação, essas habilidades que têm, para que as apresentações não sejam feitas apenas nas ruas, mas a partir dessa qualificação e se valendo de espaços até mesmo, né? Exatamente, eu acho que existe esse lado social da escola também, né? Como é que você dá uma profissionalização para essas pessoas que hoje estão, digamos, aquilo que se divide um pouco entre arte de rua e mendicância, né? Eu acho que existe uma fronteira aí meio tênue nesse sentido. Então a gente tem uma proposta evidente, não é um equipamento de natureza social, não é um equipamento da FAS, é um equipamento da cultura, né? Então a vocação dele é um equipamento de aperfeiçoamento profissional, mas na medida do possível, determinados segmentos vão estar sendo incluídos e talvez até atendidos com uma melhor capacitação e evidentemente gerando aí emprego formal. Estamos falando aí realmente de viabilizar a possibilidade dessas pessoas serem contratadas por companhias ou por circos mesmo, que estejam de passagem por Curitiba, a partir do momento que você possa viabilizar algum tipo de capacitação profissional. Mas o que se busca é um centro de referência, um centro de excelência, né? Assim como a gente tem, como a gente mencionou aqui, os demais centros nossos, né, de excelência nesse sentido. A gente tem o Teatro de Bonecos, que tem um centro de referência, o Teatro Piá, né? Você até conversou um pouquinho sobre isso. Né? Então a gente tem realmente um centro de capacitação e de excelência nessa área das artes performáticas circenses. Você comentou, sinalizou que a previsão é inaugurar no próximo, não nesse Natal, no próximo Natal 2026. Hoje, se a gente for entender o desenho do projeto como um todo, a gente está em que pé disso tudo? Como é que vocês estão visualizando o cronograma de um modo geral? Então, Ana, esse ano, que foi o primeiro ano da gestão do prefeito Eduardo, nós fomos atrás do recurso, porque são muitos projetos, né? O plano de governo tem que ser cumprido na íntegra, senão a gente tem que responder no final da gestão. E uma das metas do plano de governo que foi colocada era a construção da escola de circo. A gente tinha dois grandes projetos de infraestrutura cultural na nossa pasta. A requalificação e o restauro do Solar do Barão, que é uma obra de uma envergadura bem maior, né? São 22 milhões de investimento para requalificar todo o Solar do Barão, também contribuindo no projeto de volta ao centro. E a escola de circo. A escola a gente optou por bater, né? Solicitar junto ao governo do estado, verificar se eles teriam interesse de vir conosco nessa parceria e felizmente eles aceitaram. Então, durante o ano de 2025 nós ficamos buscando recurso. Então a gente já cumpriu, digamos, conseguimos uma estrelinha, João. Conseguimos o recurso. Fechamos o convênio, assinamos. A partir do fechamento do convênio, tramita o edital de licitação, deve tramitar e deve, para o início do ano, a gente pode estar lançando aí o edital de licitação. E a partir daí é previsto uma obra curta, como a gente mencionou, de 12 meses. E aí não fica tanto a cargo da Fundação Cultural, quem executa é o nosso secretário Jamur, que esteve aqui com a Secretaria de Obras Públicas. Mas a Fundação vai dando os direcionamentos, fazendo as adequações necessárias para que depois a escola inaugure com toda a propriedade. Agora nos cabe fazer o planejamento do plano pedagógico, né? Do plano pedagógico e da programação artística desse espaço. Já deu para medir uma febre, por exemplo, de retorno mesmo da própria classe artística, digamos assim, cultural, da ideia, do que esperam, enfim, expectativas? Muito felizes. A classe artística, sobretudo a classe das artes cênicas, né? Que compreende ópera, dança, circo e teatro, estão muito felizes porque entendem que era uma carência, né? Esse segmento das artes cênicas era o único que não tinha um centro de referência. A gente tem um instrumento de fomento na cidade de Curitiba, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura, que viabiliza projetos culturais por meio de editais. Evidentemente que a gente vai vocacionar a escola recebendo também investimentos desses editais que vão auxiliar na programação. Porque um espaço cultural não pode inaugurar só a casca, né? Ele tem que inaugurar com o recheio, quer dizer, com a programação. Sim. Eu costumo dizer que um equipamento cultural sem programação é o posto de saúde sem remédio, sem médico. Então não adianta, não serve a nada. Então nós entendemos que o nosso desafio agora durante o ano de 2026 é organizar essa programação que vai acontecer lá a partir de 27. Então a gente tem um ano aí de planejamento, lançamento dos editais, contratação de eventuais oficinas que vão acontecer ali, entender como é que vai funcionar, horário inclusive de funcionamento, que hora que ele vai fazer atendimento. É um equipamento que muito provavelmente vai ter que funcionar nos finais de
semana, principalmente nos domingos por conta da feira. Então tem toda uma lógica administrativa que tem que agora ser planejada, mas a gente está com bastante tempo e fôlego e estamos muito organizados e focados nisso para que a gente possa entregar para a população algo que também a população perceba. Porque o gestor da pasta da cultura ele tem dois grandes desafios ou dois grandes públicos, né? Um é o olhar para a classe artística, que é um instrumento pelo qual você atende o cidadão. É inevitável, você não tem como fazer cultura sem artista e entregar a cultura para a população sem envolver a comunidade artística. Então a gente tem um desafio que é duplo, né? É ter o ponto final olhando para o cidadão, mas saber como envolver a comunidade artística de forma profissional, efetiva, na programação cultural da cidade, para que realmente você tenha uma entrega para o cidadão, que é o nosso objetivo final. Ô Marino, tira uma dúvida só, fiquei com curiosidade, você comentou sobre a questão da reestruturação ali na Rua da Música, né? Na Travessa Nestor de Castro, aquele prédio amarelo que estava caindo, é esse que vai ser... Esse é o Palácio Garmater. Ali tá. Você falou, a Rua da Memória. A Rua da Memória será construída na Nestor de Castro, mas quem está subindo na Nestor de Castro do lado direito, onde você tem os pontos de ônibus. Ali será e do lado esquerdo? Do lado esquerdo é o Palácio Garmater, que foi agora envelopado pela prefeitura. Ali tem um projeto que está sendo desenvolvido agora pelo IPUC, também para requalificar aquele palácio. Está ainda, digamos, em desenvolvimento dentro da prefeitura a finalidade cultural e turística daquele palácio. Muito provavelmente ele vai envolver as duas pastas, né, turismo, cultura, para o desenvolvimento de programação também. Ali é um projeto bastante grande, porque nós temos a Rua da Memória do lado direito, a gente tem o Palácio Garmater do lado esquerdo, e existe um projeto mais audacioso, que é a construção de uma trincheira ali. Então você teria uma formação de um calçadão unificando o centro da cidade. Porque a Nestor de Castro, Mas subterrâneo. Subterrâneo. Isso. Da forma como ou era, né? Da forma como é hoje a Galeria Júlio Moreira. Ela é uma passagem de pedestre, ela muda de sentido, né? Ela mudaria totalmente de sentido, ela faria no sentido contrário e ela passaria a ser uma galeria para passagem de veículos. E aí você teria a unificação do centro. Quer dizer, a Praça Tiradentes mais ligada com o Largo da Ordem por meio de um calçadão. É importante destacar que ali já é um dos poucos lugares onde a gente tem enterramento de cabos. A gente não tem, se você passar ali, você não tem cabeamento. A iluminação toda já é subterrânea, digamos, o cabeamento já é subterrâneo e a iluminação é decorativa. Então, a gente imaginar que a Nestor de Castro se transforme realmente num grande calçadão com um cabeamento totalmente subterrâneo, um espaço para eventos, para apresentações, unindo a Rua da Memória com o Palácio Garmater, quer dizer, ter ali uma área bem dedicada a isso, com essa vocação cultural e histórica, será realmente um projeto de bastante envergadura. Mas nós temos o Palácio Garmater, sim, que está sendo desenvolvido um projeto com o IPUC, será um projeto que vai envolver cultura e turismo, certamente, e nós temos do outro lado um projeto que já está um pouco mais avançado, já tem até o recurso para fazer a obra e o projeto já está pronto, que é o projeto da Rua da Memória. A Rua da Memória ela vai utilizar o acervo histórico que nós temos hoje na Casa da Memória por meio de exposições temporárias e permanentes, então utilizando a história da cidade, sobretudo contando um pouco da história do centro histórico, e criar uma nova entrada para o Memorial de Curitiba. Então o Memorial de Curitiba passa a ter um acesso pelo Largo da Ordem, pela Rua do Rosário, pela Nestor de Castro e também pelo Largo da Ordem. Então ele passa a ter 4 acessos, se tornando realmente uma espécie de uma cruz, onde as pessoas conseguiriam passar por dentro do memorial, circular por dentro do memorial, atravessando de uma rua para outra. E a Rua da Memória vem para complementar o trabalho que o Memorial de Curitiba já faz. Até ontem nós tivemos uma reunião no IPUC para discutir exatamente qual que vai ser a vocação curatorial desse espaço da Rua da Memória. Entende-se a necessidade da gente trazer e contar a história da cidade, quer dizer, um museu que realmente, para o cidadão que está visitando a cidade, para o curitibano, ele possa visitar e conhecer um pouco sobre a história de Curitiba, a formação desde a formação étnica da cidade, mas também a questão da arquitetura, o desenvolvimento urbano, tudo aquilo que a gente pode, digamos, empacotar num projeto curatorial que diga o que é a cidade. A gente vai para várias cidades do mundo, várias cidades importantes têm, né, o Museu da Cidade, aquele museu que conta a história da cidade. Eu tive alguns anos atrás em Londres e fui ao Museu de Londres. E é interessante como ele consegue contar desde a origem, desde quando Londres foi fundada pelos romanos, até os tempos atuais e toda a história da construção, inclusive da evolução arquitetônica e urbanística daquela cidade. E a ideia um pouco ali da Rua da Memória é que a gente tenha como contar a história da nossa cidade para o nosso turista e principalmente para os nossos curitibanos e sobretudo para as crianças, né? Para a parte de formação, para as escolas que lá vão visitar com grupos escolares, né? E Marino Galvão Júnior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, conversando com a gente ao vivo aqui nos nossos estúdios do Pan News Curitiba.
especificamente hoje sobre a Escola de Circo e Inovação Cênica, um presentão aí que a capital vai ganhar já no próximo ano, Natal de 2026. Marino, deixar os canais aí de comunicação da Fundação para que, eventualmente, o pessoal que quiser conhecer mais o trabalho da Fundação, entender um pouquinho mais dos novos projetos, das novidades, pode passar o servição. Então, a gente tem o canal principal, onde estão as notícias, que é o site da Fundação Cultural, né? fundaçãoculturaldecuritiba.com.br, mas assim, o Instagram tem sido a ferramenta principal, onde a gente consegue realmente acompanhar a programação, que é o @FCC, pode nos procurar por lá, também manter contato conosco. É importante dizer que a gente está no meio da programação de Natal, então tem sempre muita novidade acontecendo. Estava ontem lá? Estava ontem no lançamento do projeto da Disney, né? Bombou, né? Bombou o Parque Barigui. Hoje começaram as sessões de cinema e daqui uma semana, no dia 15, nós temos a abertura do espetáculo, né? Dentro do pavilhão do Positivo ali, onde vai acontecer a parte do espetáculo. Mas é importante dizer que tem muita programação. Hoje, para quem está nos ouvindo lá na região do Sítio Cercado, Bairro Novo, a gente tem um projeto social muito interessante, que é a Cantata de Natal do Bairro Novo, com 1.000 crianças. Então, estavam fazendo um ensaio ontem. 1.000 crianças da rede pública de ensino. O prefeito vai estar lá hoje à noite no Bairro Novo por volta das 19h30 para fazer a a apresentação única que acontece, porque para mobilizar 1.000 crianças todos os dias não dá, tem que ser uma única apresentação. E a gente tem hoje também a pré-abertura, né, do Natal do Bradesco, ali na Rua 15, do Palácio Avenida, a partir das 19 horas também, com o início da apresentação prevista para as 20 horas, e ali vai ter um ensaio aberto, que já é praticamente uma apresentação, né, porque não tem como separar isso. Então hoje a gente tem também o lançamento. E na semana que vem temos o Jardim Botânico, enfim, mais para frente o Parque Náutico, o Parque Tanguá, e vem programação ainda que não acaba mais. Ontem tivemos o encerramento da Catedral de Luz, com muito sucesso, praticamente 2.400 pessoas por dia assistindo a Catedral de Luz. Tivemos também o encerramento do Largo da Ordem, seguimos com a programação na Praça Santos Andrade, em dois momentos ali na frente do Teatro Guaíra, na frente da Universidade Federal, e passeio público que estreou também na última quarta-feira com bastante gente, com o Natal da família Capivara. Então você que tem criança, os que eu sei, João, que tem criança pequena, tem que acompanhar a nossa programação. Não sei, Ana, se você tem filho. Eu não tenho criança, mas eu quero acompanhar. Lá na Santos Andrade ali, a projeção, a apresentação e depois a projeção ali no Teatro Guaíra. Isso. E aí quando tava indo para casa, passei ao lado do passeio público, falou, tem que voltar aqui, porque nos outros anos eu lembro de passeio público às 7h15, Santos Andrade Federal às 8h e o Guaíra às 9h. Então, lá no nosso portal, inclusive, tem informações detalhadas aí para quem quiser conferir a agenda completa do Natal de Curitiba. Muito bom. Marino, obrigado mais uma vez. Não sei se nos vemos. É engraçado já começar a desejar Feliz Natal, né? Bom ano, verdade, virada, né? E tal. Mas, tá valendo, de repente, isso. vai que você vem ainda aí até entrar no período de recesso. Porque eu sei que até lá, amigo, é muito trabalho. Não, a gente tem, porque a gente vira o ano entre Natal. Esse ano a gente tem oficina de música começando no dia 6 de janeiro. Aí, então, assim, dia 2 é sexta-feira. As pessoas voltam a trabalhar dia 5, é isso? Segunda? Eu acredito que sim. E dia 6 é terça-feira, a gente Já abre começa. a oficina de música. A oficina vai até o dia 18, então a gente não vai parar. E isso porque a Camerata Antiga de Curitiba vai fazer uma ação muito importante. Ela foi convidada para tocar numa missa em comemoração ao bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Vaticano. Então nós vamos levar a Camerata no dia 23 de janeiro para tocar numa missa que certamente haverá a presença do Papa nessa missa. Então será um momento muito importante aí para a cidade de Curitiba e para o estado do Paraná, que estarão representando o Brasil nesse momento importante lá em Roma. Então a gente está com uma agenda bem intensa. Aí depois emenda no Carnaval, o aniversário da cidade. A gente vai dar uma parada ali depois da Páscoa, João. Assim, e olhe lá. É isso. Aí, Marino Galvão Júnior, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, conversando com a gente ao vivo aqui nos estúdios do Pan News Curitiba.